everybody hear? Okay. Está todo mundo aqui? Now can everybody hear? Ah, todo mundo pode ouvir agora? Yes, no. Sim, não? Great. Muito bom. Well, this Bem, presentation is essa on using apresentação technology é sobre usar a tecnologia de maneira eficiente para resolver problemas de pesquisa. Let's all go out and get MyHeritage. Vamos todos lá e entrar no site de MyHeritage. I Vamos ver actually como have been using funciona. MyHeritage for the last year. Eu estou usando o MyHeritage por esse último ano It's the first time I have actually gotten e, information from living people. e agora que eu estou recebendo informações de pessoas vivas na Finlândia. E isso é muito emocionante. Você vai receber, se você fizer o download, vai receber a apostila All the technology that de we toda a use tecnologia que nós vamos usar nessa apresentação e aonde consegui-la. Há Website addresses. há muitos endereços de sites da web. Quantos de vocês têm crianças ou netos que usam programas de vídeo? Você percebeu como eles são rápidos e eles conseguem conseguir as instruções online e eles sabem exatamente quais as teclas que eles têm que apertar para fazer. E eu pensei, quando eu preparar essa apresentação para vocês, eu queria dar para vocês essa primeira página. Nessas 4 páginas que tem 2 colunas, tem vários truques que eu espero que possam ajudar. Eu sou uma genealogista tradicional, mas estou fazendo isso há mais de 40 anos e eu tenho dado aulas online em 2 estados. Eu tenho bastante experiência em ajudar as pessoas que estão encalhadas em algum lugar. Eu gostaria de falar um pouco sobre fazer uma preparação adequada antes de você entrar online. Aqui tem alguém que é novo nessa área. Não quero... Oh, nós temos só um iniciante. Então, a maioria de vocês já está fazendo a genealogia há algum tempo. Então, uma das primeiras coisas que nós fazemos é fazer uma meta e focalizar na identidade completa da pessoa. Não é só o nome dela, aonde eles nasceram, aonde eles casaram e onde eles morreram. Nós queremos saber muito mais sobre aquela pessoa. E por isso tem sido maravilhoso vir para essa conferência e aprender sobre todas as maneiras que nós podemos ter a história da nossa família, dos livros do ano, de jornais e, lógico, os registros vitais importantes, como certidões. Para fazer a pesquisa, a melhor maneira é fazer se você já tem 3 gerações para começar, como você, seus filhos e seus avós, ou você, seus avós e seus bisavós. Uma coisa que você não quer fazer é pegar uma árvore genealógica que está ali para o público e pegar a última pessoa que está ali. Quando você tem as 2 primeiras gerações, você tem muito mais informações deles. Você já percebeu como seus filhos nunca perguntam: mãe, como você faz genealogia? Mas seus avós já estão muito animados para fazer genealogia. E isso também aconteceu na vida dos seus ancestrais. E os netos deles também queriam saber sobre os seus avós. Então, estude tudo que você sabe sobre as 2 gerações antes de você começar, né? Então, muitas pessoas têm o mesmo nome, moram no mesmo lugar e vêm de lugares diferentes, somos da Escandinávia, do país de Gales, e às vezes eles pegam o nome do pai ou do ancestral, um nome semelhante. Em algumas culturas, eles ainda nem tinham sobrenome, eles foram dados
mais tarde. Então, ao estudar essas 3 gerações, você vai ver, vai observar se há um padrão para dar nome às pessoas, para ver se a pessoa que está morando nos Estados Unidos, ela tem um background da Escócia, se esses padrões nos ajudam muito. Nós vamos focar, então, nos registros de grupo familiar e nos gráficos de linhagem. Se você tiver o seu gráfico de linhagem ali do seu lado, vamos ver, aqui vocês têm, como vocês podem ver, vocês têm 3 gerações aqui. Vocês têm o Benjamin Foster e os outros 2. E aí você tem de onde que eles vieram. Um veio de Maine, a segunda geração já nasceu em New Hampshire, a outra geração estava no Massachusetts. Isso não quer dizer que eles eles viveram longe um do outro, mas pode ser que eles simplesmente começaram a migrar aonde a terra estava disponível, onde eles queriam morar. Então, isso é um registro de grupo familiar. E depende do programa de computador que você tem. Nós temos todos os filhos. Eu chamo isso de a folha dos fatos, a página de fatos, onde você tem as coisas do pai, da mãe e dos filhos e também dos seus cônjuges. A melhor coisa por ter isso é que você pode organizar a sua informação e as fontes. Se você só tem alguns momentos, é importante que você organize essa informação. Eu posso descobrir que eu tenho My Ancestry, eu tenho Family Search, e eu tenho tudo que eu posso para ajudar meus alunos a fazer a sua pesquisa. Então, a primeira coisa que eu faço, eu organizo todos os meus registros em ordem cronológica. Então, as minhas fontes. E se colocarmos numa outra sequência, vou mostrar para vocês como que é. Aqui eu usei... eu simplesmente digitei tudo por ordem de evento. Então, eu tenho o nascimento, aonde que foi. Essa informação veio do Ancestry.com. E uma informação que uma pessoa me mandou. O outro foi o censo de 1840. Aí eu também estou colocando a localização. Então, eu sei que há vários lugares diferentes que está acontecendo para essa pessoa. Depois, em 1870, essa família já estava no estado de Louisiana. Geralmente, a gente começa no evento atual e vai para trás. E daí a gente vai voltando no tempo. Também percebi que você pode pegar essa informação que você está recebendo e ela vai fazer um padrão de migração. Você pode saber qual o mapa de onde que eles estão mudando, para onde que eles estão indo. E qual é a metodologia que os genealogistas fazem? Eles tentam descobrir também, por exemplo, quais são qual é a situação política, qual é a situação militar do país, o que está acontecendo naquele ponto da história. Uma outra coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de separar os fatos das tradições. Uma tradição é quando fala de um fato que envolve uma pessoa, mas que não estão documentadas. Então, são informações passadas, talvez boca a boca, né? Eu ouvi isso da minha mãe, então eu vou passar para minha filha. E eu sei que quando comecei a fazer a genealogia da minha família, eu fui em todas as direções erradas por 18 anos,
porque tudo que as pessoas me falavam era errada. Eles não queriam mentir para mim. Mas meu avô era ilegal. Ele era ilegal no país. Então, ele contava histórias diferentes para outras pessoas. Então, eu estava procurando em lugares diferentes por ele, por muito tempo. E eles ficaram animados quando eu fiz um vídeo e mostrei para minha família onde que eu encontrei. E eu encontrei através de um documento bancário, né, de um extrato bancário, que eles tinham aquele documento, guardaram, mas eles não entenderam o que significa. E eles pensaram que era um outro registro. E quando ele desceu do navio, todo o dinheiro foi colocado num banco. E essas tradições, às vezes, podem te levar em direções erradas. Então, coloque ali, mas cuidado. Ok, a outra coisa que você tem que tentar fazer é ter a identidade completa, não só os nomes. Então, tenha todas as localizações e onde aquelas 3 gerações viveram. E estude isso para ver se você está deixando alguma informação de fora. Tá? Adicione a profissão deles. Há muitos arquivos e registros que falam das profissões das pessoas naquela época, até mesmo como fazendeiros. Se você vê alguns registros específicos que falam sobre aquilo que eles possuíam na época em que morreram. Então, aí você pode ver, às vezes, pelas posses, saber que tipo de profissão eles tinham. Se eles eram afiliados a uma religião, a igreja sempre tem registros de seus membros. E então você pode ver. E também veja o status social. Você quer saber se há registros de plantações, se eles tinham cavalos. Se eles tinham muito dinheiro e você não sabe quem eles são, veja nos censos antes de 1800. Veja na parte de propriedades, né, de registros de propriedades. E veja também em que época, tudo isso baseado na época que essa pessoa viveu. Algumas pessoas, alguns genealogistas preferem alguns registros do que outros, mas eles não sabem exatamente o que a pessoa fez. Os grupos de registros são diferentes para cada época. Então, veja a ver o que está naquele tipo de registro de grupos. Cada registro de censo, ele vai dizer, tipo, no registro de 1900 fala que ano que a pessoa nasceu, quantos filhos teve, quantos filhos. Então, você consegue os nomes dos irmãos, dos filhos e as pessoas com quem eles se associavam. Foi muito especial descobrir que os meus ancestrais tinham outros nomes, né? E agora eu posso fazer isso tudo à mão. Eu posso realmente dormir à noite. Eu posso dizer, para aqui, eu vou dormir agora. E eu sei que de manhã eu posso levantar e aquela informação vai estar ali pronta para mim continuar o meu trabalho. Vamos fazer um estudo de caso, para que você possa ver como a tecnologia pode te ajudar. Levi Byron nasceu em 1810 em Phillips, no estado de Maine. Ele morreu no mesmo lugar em 1885. Ele viveu 75 anos lá. O aluno quer a informação dele, mas ela não tinha nenhum documento para provar. Mas muitas outras pessoas forneceram a informação para ele. Entraram no Ancestry.com e não tinha nada lá.
não tinha na biblioteca do Congresso, também não tinha. E não tinha sobrenomes, não tinha muita coisa. Então, o objetivo dela, na realidade, a tarefa que eu dei para eles, que eles tinham que obter um mapa histórico do Maine para a época de 1885. E eu gosto de mapas animados. Vai estar na sua apostila, no seu panfleto. E ele fala de todos os estados dos Estados Unidos, naquela época, se eles eram condados ou estados. Eu não consigo viver sem esse programa. Então, enquanto eu estou procurando isso, eu falei para os meus alunos que se eles não soubessem nada sobre um determinado estado, eles teriam que estudar a história daquele estado. Porque isso vai no aplicativo que fala, né, do meu passado, você recebe muita informação de cada local, de cada estado. Você pode entrar no Family Search, clicar em Learn, clicar na opção Wiki e depois vai colocar lá Maine History, vai te dar toda a história daquela região. Então, o aluno conseguiu o mapa. E eu disse a ela para entrar no site e marcar os locais onde aquela pessoa morou por 70 anos. Porque, na realidade, então, depois eu falei, vai para os registros que você se familiariza melhor. Então, ela foi lá, ela conseguiu Levi Byron e Orpha, que era a esposa dele. E mostra que eles eram marido e mulher, ele era um fazendeiro, e diz que ele e seus pais foram todos nascidos no estado do Maine. Aí, ela estuda o estado do Maine, e aí ela descobre que os pais dela realmente não podiam ter nascido no estado do Maine, porque ainda não existia o estado do Maine naquela época. Então, ela vai fazendo a pesquisa e vai para o censo de 1870 e ela descobre que, mais ou menos entre 1810 e 1812, eles nasceram no Massachusetts, no estado de Massachusetts, e não no estado de Maine. Né? E aí, por que né, eles nasceram lá? Como eles mudaram? Então, aí eles têm todos os filhos que estão listados como nascidos em Maine. Então, constantemente fazendo a pesquisa na internet, usando Wikipedia e os arquivos do estado de Maine e US Gen Web Project, estão todos ali no seu panfleto. Não preciso passar por tudo isso, que eu quero mostrar para vocês a metodologia. Então, em 1860, aconteceu a mesma coisa. Levi e seus filhos, então, foram nascidos lá em Maine. Então, aí, você tem ali, tá vendo? Você vê que Franklin ainda está no Franklin County naquela época. E ele ainda é um fazendeiro. E ele tem $600 referente aos seus bens. Ele não é um fazendeiro rico, ele é um trabalhador. E ele tem Sofia, Malvine, Eufemia, Eleanor, Joel, Selina e Julia. Muitos filhos. E ele tem a idade deles. E todos nascidos no Maine e indo para a escola. Estão aprendendo a escrever e a ler. O que significa que eles podem ter escrito alguma coisa sobre seus pais e avós. Então, são dicas boas ao prosseguir. Então, aí eu faço uma coluna assim que eu marco cada coluninha. Essas colunas, e tem uma coluna que vai na horizontal ali em cima.
E eu transcrevi isso no final. Então eu digo, ó, são dois homens que têm a idade de entre 20 e 30 anos. Então, são dois homens que já são adultos e eles vão aparecer, então, nos registros dos impostos. Então, de repente, nós vamos conseguir nomes para eles. Ah, olha ali no censo de 1850, eu vou lá e vejo lá, por lógica, eu vou tentar achar o nome desses dois filhos. E eu tenho, então, tenho Levi, eu tenho as meninas, né? Mas esses dois meninos provavelmente se casaram antes do censo de 1850. E como que eu vou achar? Então, eu vou ter que procurar nos registros do County de Franklin. Então, naquela época, eles não faziam compras nas lojas. Então, eles pagavam taxas, mas eles, com certeza, têm registros sobre eles. De 1830, e isso que é um problema, todo mundo estava ligando eles a pais diferentes. Quando você tem esse caso, você tem que ver se as fronteiras do condado foram alteradas. Depois você tem que buscar tudo sobre a família Byron. Quando você sai de um lugar e você não sabe se alguém veio antes ou depois e ficou lá, você não sabe se viveram lá a vida toda. Então, provavelmente você vai encontrar eles naquela localização. Mas ela não encontrou nada. Hein? Então, nós pesquisamos para ver se havia outras famílias Byron e se tinha gente com idade mais nova. Então, temos que checar também como era soletrado o nome Byron. Então, veja-se o que o mapa mostra. A pequena cidade de Phillips é bem na fronteira. E agora não é mais Franklin County, é o condado, já é outro condado. Então, olhamos então nos registros do outro condado e achamos lá informações sobre eles. E veja que eles estavam bem na fronteira com outro county também de Oxford. Então, se você tem a história do local, você pode ver que tem que pesquisar toda a região. Então, mas a pesquisa lá do nome Levi Byron mostrou um rapaz entre 15 e 20 anos. E então ali foi uma dica que deu para a gente pegar essa informação. Tá? Então encontramos o David Byron, que tinha duas filhas abaixo de 5 anos. E uma mulher que tinha entre 50 e 60 anos e outra entre 30 e 40. Então, pode ser que, de repente, você pode pesquisar. Uma poderia ser a esposa, a outra poderia ser a mãe, mas vamos focar neles e assumir que eles são provavelmente parentes. Então, em 1820, o estado de Maine foi admitido ou entrou para a União dos Estados Unidos. Então, há muitas coisas acontecendo diferente. Quando você muda de um estado que você já sabia muita coisa sobre ele para um estado que você não sabe nada, você tem que descobrir como que eles mantinham seus registros. Na Inglaterra, as cidades tinham seu próprio registro. Então, lá na Inglaterra, você não tem o registro do condado todo ou do estado. É só da cidade. Então, o que você está procurando agora, ao procurar por essa informação sobre essa família, você quer tentar encontrar se esses registros de sucessão são realmente os dois únicos documentos que falam dos filhos e tudo. Então, você vai
no catálogo da história da família e ela vai dizer que o grupo de registro, o que eles têm lá, e vai para um centro de história da família e bibliotecas grandes, por exemplo, de Indiana, de onde, e eles podem te ajudar lá. Ao pesquisarmos, então, os counties de Maine, que eram parte do estado de Massachusetts, então, entre esses estados de Oxford e Phyllis, então vemos que os registros começam em 1799. No item 3, eles encontraram 183 rolos de filmes que estão todos nos registros de Massachusetts. Em 1799, a área em que Levi talvez foi nascida foi alterada. Então, nós temos que pesquisar toda a região ao redor. Então, você tem que anotar onde você anota comentários gerais e anote ali tudo que você descobriu daquela pessoa. E aí você faz a sua meta, faz um planejamento, né, de como fazer. Faz uma agenda, um esboço. Aí você analisa como que você pode pesquisar aquilo que você precisa. Você vai dizer aonde que eu vou encontrar a lista de registros que são avançados e qual é uma maneira fácil de comparar as estratégias de pesquisa com aquilo que está à disposição. Então, faça o seu planejamento e ponha uma meta de cada vez. Então, escreva a sua meta, coloque o nome e a data de nascimento e o local da pessoa e a data aproximada de falecimento. Então, dessa maneira, você não vai perder a sua linha de ação, né? E inclua também qualquer cidade ou local em que a pessoa viveu. Então, use métodos que você possa. Você pode copiar e colar suas informações no computador do que você tem. Gostaria de mostrar para vocês alguns planos de pesquisa. Então, vocês já são experientes, já sabem como fazer. Mas talvez alguns que estão nos assistindo através da televisão não tenham esse hábito. Então, o meu primeiro plano, que eu queria aprender mais sobre Levi Byron, que nasceu em 1810, e eu queria aprender mais sobre os seus pais. Eu queria saber tudo. Queria saber, então, onde estavam os seus filhos, quem eram seus filhos, quem eram seus irmãos, e queria saber sua profissão, sua religião e aonde eles casaram. Então, eu fui pesquisar a história de Maine e encontrei algumas coisas na igreja anglicana lá. E eu precisava saber se as coisas que eles registravam lá eram só quando eram ordenanças, ou o que eles registram naquela igreja. Então, aí, o segundo passo era que eu teria que aprender sobre os registros e qual a metodologia para aquelas localizações e o período daquela época. Essa metodologia ainda precisa ser aprendida para que você consiga interpretar os seus registros, as suas certidões e documentos. Então, às vezes temos diferentes grupos de registros.
E temos que desenvolver melhor essa metodologia que os pesquisadores e genealogistas nos dão. Alguns de vocês estavam ontem juntos que falaram que, né, no ano 2040 nós teríamos grandes inovações. Eu falei, nossa, eu queria estar viva nessa época. Então, eu gostaria de, nessa diretriz de pesquisas, então, obtenha a pesquisa, ou as diretrizes de pesquisa antes de você ir online. Isso vai facilitar a sua pesquisa e vai te dar todas as informações necessárias e os períodos que você precisa pesquisar. As pessoas que fazem pesquisa, elas vão adicionando informações. Então, você está fazendo tudo por 20 anos e estudando só um estado. E você talvez tenha essa metodologia de como chegar nessas informações. Essas informações, essa pesquisa. Então, a próxima coisa que precisamos focalizar agora é nas 5 coisas que nós queremos prestar atenção quando vemos a história. Preste atenção da história das primeiras pessoas que entraram naquele local, naquele país ou local, na mesma época que seus antepassados. Então, eles tinham um registro que eles chamavam de quem era o país que estava cuidando daquela região, quais eram as leis, o que eles davam de benefício às pessoas que ali chegavam. Então, você pode ver, bom, peraí, se ele está morando ali, nós precisamos ver os registros militares dos franceses, por exemplo. Então, muitas coisas estão publicadas sobre os registros militares. Então, outra coisa que nós queremos entender é a jurisdição. Tá? Aqui está mostrando que o Império Austro-Húngaro, né, estava ali perto do Império Alemão e Russo, e temos esses mapas, e isso é muito bom quando estamos perto de uma biblioteca grande de história da família, porque podemos ter acesso a esses mapas. E então podemos entender melhor. Agora, como que eu vou aprender sobre a jurisdição, as fronteiras, a época, como eu chego nesses registros? O que eu tenho que fazer primeiro? O que eu tenho que fazer mais rápido? E aí você faz mais um plano de pesquisa. Eu só faço algumas linhas ali. Mas eu preciso saber qual é a minha meta, então eu ponho lá. Então eu vejo aonde que eu vou pesquisar, o que eu vou fazer, né? E aqui eu coloquei como meta aprender sobre a história das pessoas no Maine. Essas pessoas queriam ter mais liberdade, eles não queriam que todo mundo ficasse sabendo o que eles estavam fazendo. E aí o que eles fizeram? Eles mudaram para outro lugar onde eles podiam ter mais privacidade, por exemplo. Então aí você vai ver nesses livros de genealogia que ensinam como fazer e vão descobrir várias coisas. E as pessoas que se mudaram para Massachusetts, eu posso pesquisar nos registros de posse das terras. Por exemplo, aqui eu tenho a meta de
a encontrar os registros e as fontes de registros no Maine, para me desenvolver uma metodologia para adquirir esses registros. Então, eu compilei então as fontes do estado do Maine e do estado do Massachusetts. E quais são as regras, eram as leis na época. E quem que ia herdar as terras e qual era a lei nesse sentido. Bom, isso é uma cópia do Family Search. Então, aqui você vai clicar ali no Aprender. Quando você não sabe o que fazer, você pode fazer isso no Google também e procurar sobre a história do Maine. Você pode ir para outros sites, né? Eu aprendi tantas coisas aqui que eu ainda não consegui incorporar essas novas informações na minha apresentação. Então, no Wiki você tem também uma caixa que você pode digitar o nome do local. Então, eu quero aumentar essa família Byron. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso colocar todas as localizações, o sobrenome, né? E vou, então, anotar tudo que eu tenho, né? Os irmãos, os nomes dos filhos e as profissões. E aí, agora, eu vou obter todos os registros de sucessão do condado de Somerset, no Maine, tá? Entre os anos de 1820 e 1830, para todos e qualquer um que tenha o nome Byron, tá? Que podem ser candidatos em potencial de ser o pai de Levi, do Davi e de outros. Daí, então, eu vou obter esses registros das terras de posse e quem que obteve? Quem tinha? Em 1820, nós já éramos o nosso próprio país. Então, quem está dando esse país? Era o governo federal? E se for uma terra possuída pelo país, de posse federal, então eu tenho que procurar em outro lugar. Não vai ter essa informação nos condados. Então, nós temos que ir para os arquivos nacionais. E há muitos guias de pesquisa. Quando você entra no familysearch.org, quantos de vocês já usavam os antigos programas? Se você entrar no Wiki e colocar assim, né? Research, diretrizes para pesquisa. E eles vão dar algumas informações. E vocês podem também ir para BYU. BYU tem muitos registros federais arquivados. As faculdades de comunidade, como o Salt Lake Community College, e eles têm também muitos registros. O programa de estudo independente da BYU também tem cursos de genealogia que podem ensinar como usar os registros de sucessão, os registros militares. E então tem muitos programas e muitas fontes que você pode pesquisar para saber como pesquisar os diferentes tipos de registros. Então, os programas e empresas estão se unindo para prover mais informações para vocês. Então, se você ainda quiser usar a internet para continuar a sua pesquisa, veja bem, quando o registro foi criado, ele geralmente é guardado no local onde ele foi criado. Então, você sabendo, ele nasceu lá, então provavelmente lá vai ter o registro. E, às vezes, esses documentos se tornam tão velhos e eles são enviados para grandes arquivos do condado, locais especiais.
E se vocês virem que esse arquivo foi, esse registro foi removido para outro local, se você perguntar no local original onde ele foi criado, provavelmente eles vão indicar para onde ele foi enviado. E aí você também vai saber outras coisas, por exemplo, do estado de Ohio, onde eles podem ter trabalhado. Então, pela história, pelos museus que tem, a gente pode descobrir muito sobre a ocupação daquela pessoa. Então, pegue as suas dicas da profissão e depois vá aos museus e muitas vezes você pode encontrar muitas coisas. Se você né? Existiam muitas companhias que faziam trabalhos, então as pessoas mudavam muito de Washington DC para Oregon e depois voltando para o lado leste. Então, essas diretrizes de pesquisa ajudam bastante. Então, você tem que determinar o nome da localização do local onde aquele evento aconteceu. Então, se você também fizer isso, você vai encontrar mais informações. Determine o nome da cidade e, se você não encontrar, vai ser muito difícil encontrar os registros. Então, muitas vezes, as pessoas não mudavam quando estavam grávidas e, às vezes, depois só que uma criança nascia e que a parteira fazia o parto e depois que a criança já estava bem, a mãe aí, que eles mudavam. Então, você tem que cruzar essa informação que você tem da família com a informação do local, né? Então, compare as informações familiares com a história local. E veja porque eles foram para o Maine e depois foram para New Jersey e, de repente, você está em Geórgia, no estado da Geórgia. E como que você chegou lá? Uau! Mas as pessoas mudavam muito, porque na época havia aquelas loterias e as pessoas ganhavam lotes de terra gratuitos. Então, eles estavam indo para vários lados e, às vezes, os registros de censo, eles indicavam, então, aonde eles estavam na diferença de alguns anos. Então, procure realmente pela área os cartórios. Então, veja assim, os mecanismos de pesquisa e ajudas de pesquisa que estão online. Veja aqui alguns sites que vocês podem procurar, né? Você pode, às vezes, achar mais coisa em algum outro. Deixa eu demonstrar aqui com o genealogyplace.com e você não ouve falar muito desse site, mas ele procura todos os sites de uma só vez. Então, ele traz a informação de volta para você. A metodologia é encontrar registros da história da família, né? E localizar essas pessoas. Então, pessoas que chegaram ao mesmo tempo em algum lugar. Esse site, genealogyplace.com, já é um site que é bem antigo. Bem em cima, você digita o nome da pessoa que você está procurando. Então, eu coloquei ali o nome da pessoa que você está procurando. Então, eu coloquei só o nome e o sobrenome da pessoa. Porque o nome Kampsula só tem aqui nos Estados Unidos. Na Finlândia, eles soletravam diferente o sobrenome. Então, aí eu coloquei os dois nomes, como era na Finlândia e como era aqui, e me trouxe então que no Ancestry.com e MyTrees.com haviam o resultado de uma família,
né? Que aí tem também os comentários de pessoas que estavam fazendo outras pesquisas, né? Que tinham estavam pesquisando na mesma linha de linhagem. E fez tudo isso só pelo fato de eu digitar o nome. Então, isso que é uma mega pesquisa. Você entra e muitas outras informações vêm. E eles, mesmo baseado naquilo que você já pesquisou anteriormente, o programa, ele traz várias informações. Eu posso usar essas coisas para me ajudar. Eu posso usar outras websites. Essa aqui, por exemplo, é o canal de história, né? Então, aqui ele vai trazer muitas informações de uma pessoa que morreu nos anos de 1680, aproximadamente. E essa pessoa estava morando perto do rio Hudson. E nós não sabemos aonde ele estava. E a pessoa que colocou nesse artigo de jornal, uma das pessoas estava agradecendo o capitão por uma ajuda, né? Então, como que essa pessoa foi parar no navio? Aí, então, eu fui fazer mais pesquisas e descobri que algumas pessoas estavam sendo colocadas no navio e ir de um lado para o outro. Nessa viagem, ele podia ganhar o equivalente a 5 anos de trabalho como fazendeiro. Então, ele foi e se aventurou nessa viagem para pesquisa de minérios. Então, eu estava procurando nos documentos, e aí eu vi qual é o navio que tinha, e nos arquivos nacionais tinha a listagem de todos os navios, e me falou que a pessoa tinha morrido. E eu fui procurar essa pessoa e estava escrito assim: se eu não voltar dessa viagem perigosa, eu quero que os meus bens sejam dados a essas pessoas. Então, puxa, agora eles vão procurar as outras pessoas. Então, descobrir nisso, né, no testamento, foi uma coisa que me ajudou bastante. Então, você vai encontrar auxílios de busca, né? Se você vai para o Arquivo Nacional, né, faça a sua pesquisa. Eles vão te ajudar a dizer como você vai localizar esse registro. Existem livros que explicam como que os condados foram alterados. E esses livros também ensinam você como você montar a sua metodologia. E eles agora que têm e-mail, eles respondem e eles ajudam. Então, eu adoro os mapas de época. Então, quando eu procuro alguma coisa na internet, eu acho difícil encontrar alguma coisa, né, sem o nome e a época. Então, aqui, não consigo mostrar o mapa para vocês. Mas o mapa mostra aonde que tinha os fortes, quais eram as cidades que pertenciam ao condado de Kentucky naquela época. Então, eu comprei uma cópia desse mapa que tem todos os nomes das cidades. E aqui eu estou falando de outros mapas, outros locais. Olha como alguns desses mapas vêm. O legal é que você pode exportar a imagem em PDF.
e colocar aonde você precisa, e você pode colorir os estados, os condados. E então você tem o mapa de migração da família através da água, tudo ligado à história. Então, na terra do tabaco, e eu posso chegar para um cliente e explicar historicamente o que estava acontecendo. E se você quer aprender mais sobre mapas, por algum motivo, a tecnologia está pulando os mapas aqui para mim. Se você entrar no Cindy's List, é um outro site, né? E você conseguir chegar no local que você quer, a fonte que você quer, ele vai te dar tantos links, e você pode entrar no Google e fazer, né, as configurações no idioma que você quer, e você pode entrar na busca avançada, procurar universidades que tenham esses mapas. E eu gosto de ir na Universidade da BYU, porque ela tem uma coleção muito grande de mapas. Então, aqui eu sinto muito. Olha, consegui. Você consegue ver essa imagem do satélite que a NASA conseguiu fazer. Você consegue ver quando você tem as marés, se a maré baixa e a água entra e leva você para cima do rio. E assim que as pessoas conseguiam as suas plantações. Em todo o local ali de Virgínia e até o sul da Califórnia do Sul, é uma área que é muito influenciada pelas marés. Você consegue ver o vale que vai entre as montanhas roxas ali. Então, as pessoas viviam nesse espaço entre o mar ali e as montanhas. E eles iam até a Carolina do Norte. Existe um livro que chamava assim, Recebidos ou Guardados na Carolina do Norte. Até naquele tempo, nos anos de 1700 e bolinha, muitos mapas estão disponíveis. Então, o passo 4 é buscar a sua meta fazendo uma pesquisa preliminar. Cheque o que as outras pessoas têm antes de você fazer a sua pesquisa, para você não duplicar. E você vai colocar ali, então, todas as informações que você tem, as características únicas, nome completo, religião, status financeiro, social, serviço militar. Então, você tem que ver se algumas igrejas tinham registros. Então, as profissões. E para você compilar, então, as suas informações. Essas coisas são mais ainda. Vamos para o passo número 5. É difícil. Estude bem os mapas da região e, né, se você conseguir, vá pessoalmente, né, e vai descobrir isso. Nós tivemos a oportunidade de ir para a Finlândia e, ao ir para a Finlândia e mostrar para eles esse extrato bancário que eu tinha, e eu consegui descobrir coisas. Então, se as fontes não estão online, você tem que descobrir um local onde essas informações estão guardadas. Então, veja nos arquivos, nas bibliotecas, nas sociedades genealógicas e históricas, no Google. E então, todas essas coisas são
eletrônicas, né? Então, nós podemos procurar muitas coisas online. Quantos de vocês estão usando o Family Search? Quase toda semana, mais informações estão sendo baixadas da Carolina do Norte, Carolina do Sul, dos anos 1800. E eu estou procurando por pessoas que nasceram no começo de 1800. E consegui falar com pessoas que têm 90 anos que estavam lá. E então, de repente, você encontra várias certidões de falecimento e você tem os dados para notas de falecimentos. Vai para genealogy.com e veja as palavras que estão indexadas. Na sua área, antigamente, era um território. Há um arquivo para jornais, então lá no jornal você vai conseguir achar muitos artigos e coisas. E veja, o Google agora tem muitas coisas também. Selecione aonde está a sua fonte e então veja, né, todos esses recursos. Pesquise a fonte. Então, depois, você vai avaliar e registrar as suas descobertas. Porque aí você vai poder usar o seu tempo para ver a história e cruzar as referências, cruzar as informações. Né? E você pode associar os nomes através de casamento. Então, não confie na sua memória. Adicione nomes, locais que você ainda não pesquisou. Mantenha informações detalhadas e também da época que as pessoas viveram. O último passo é de pesquisar sites especiais. Quantos de vocês são conversos? Alguém da Austrália? Algum de vocês tiveram experiências interessantes, né? Então, as pessoas que foram condenadas a algum crime por alguma coisa, pessoas convictas, elas têm uma ficha super completa, né? E você vai achar coisas nos jornais e são coisas que nós não queremos ser eles, né? Mas nós queremos ser melhores do que eles. Como eu disse, todos os tipos de sites, eles trazem muitas coisas, né? Eu nunca fui muito boa em história na escola, porque eu não conseguia memorizar as datas, mas agora eu posso ir para esses sites. O que eu gosto muito eu adoro tocar os registros originais. E veja lá na Biblioteca do Congresso. Então, você tem que usar luvas brancas e você tem que ter muito cuidado para manusear cada um para evitar o mofo, né, nos documentos. Então, eu descobri que localizando esses registros no catálogo nacional, vocês vão conseguir pesquisar muitas coisas. Imagine, nós vamos logo ter um catálogo de todas as bibliotecas. Então, se tem 1 ou 2 livros só escritos sobre a sua família, você vai saber que você tem que ir para a Índia achar esse livro, que só naquela biblioteca tem sobre a sua família. Então, você pode mandar alguém lá, olha, por favor, procure essa informação. Mas sabe de uma coisa? Muitas dessas pessoas mandam os registros ou as cópias para você.
Então, veja nos depósitos, né, de registros profissionais, educacionais, religiosos, militares, federais, estaduais e até mesmo regionais. Os arquivos educacionais são dos alunos, que curso que fizeram. Nós sabemos que os arquivos religiosos são mantidos pelas igrejas e eles não têm um arquivo central, mas cada localização tem os seus próprios arquivos. Então, nós ainda podemos estudar esses catálogos online para o Estado ou através do Estado ou dos arquivos regionais. Eu agradeço muito a sua atenção e eu só consigo ver as 3 primeiras fileiras, mas espero que aqueles que estão sentados mais atrás que possam ter entendido e aprendido. Muito obrigada.